Tá aí, gente, a gente estava aqui comentando que, graças a Deus, a nossa entrevistada deu um depoimento positivo, né? Com as minhas maravilhosas aqui. Sara estava toda linda ali. A Sara tá aqui hoje de novo. Que você pode viver bem, né? E hoje a gente conversa com Bruna Leão, que é reumatologista, e eu estava perguntando para ela se a pessoa que sente, assim, esse certo desconforto, suspeita que tem fibromialgia, o profissional realmente indicado é o reumatologista, né? E como a pessoa, Bruna, vai saber e ter esse diagnóstico de fibromialgia? Pronto, então assim, ela é uma síndrome clínica, né? Então é importante falar, até para os pacientes não terem a expectativa, que não vai existir um exame que ateste que você vai ter essa doença. Não tem exame, né, Bruna? Existem exames para a gente ver a avaliação de saúde geral do paciente, para ver outros diagnósticos diferenciais com outras doenças reumáticas autoimunes inflamatórias como lúpus, esclerose sistêmica, espondiloartrite, são doenças que eventualmente tanto acompanham fibromialgia, como também por conta das dores pode sim eventualmente se confundir. Sim. Mas é uma doença de sintomas. Então é aquele paciente que tem pelo menos 3 meses de dores no corpo inteiro, que é o que a gente chama de dor difusa, associado a outros sintomas, associado a sintomas psiquiátricos, como depressão e ansiedade, distúrbios do sono, especialmente o sono não reparador, que é aquela sensação de acordar pela manhã sem energia, como se não tivesse descansado durante a noite, e muita fadiga. Além disso, pode ter também dores, né, na relação sexual, síndrome do intestino irritável, dores de cabeça. Então tem vários outros sintomas associados. Associados, né? Exatamente. Sintomas clínicos, às vezes, de outras especialidades, mas que também, por cursar com dor crônica, né, também estão ali envolvidos na fibromialgia. Você acabou de pontuar alguns sintomas que podem estar aí totalmente ligados a essa questão da fibromialgia. Mas qual o mais intenso? Seria a dor nas articulações, doutora? Na verdade, não é nem apenas nas articulações. É uma dor tanto em pontos articulares, mas também pontos musculares mesmo. Então, não necessariamente na junta em si. Né? Não, o paciente tem uma dor difusa e é muito importante a gente diferenciar isso de outras doenças. Porque quando tem dor apenas na articulação, não é que não possa ter, mas a gente fica já atento para outras doenças reumáticas. Tem muitas pessoas que confundem com artrite. É parecido? Como seria a diferença de uma da outra? É parecido só no sentido de ter dor crônica, mas não nos pontos de dor, nem os mecanismos causadores, e é muito diferente o tratamento. Certo. A artrite reumatoide, que eu imagino que é que você esteja se referindo, é uma doença autoimune, autoinflamatória. A fibromialgia não é uma doença autoimune. Ela é uma doença de sensibilização do sistema nervoso central. O paciente pode ter as duas doenças? Pode. Nossa, pode? Pode. Nossa! Pode porque o paciente com artrite reumatoide ou com outras causas dolorosas, artrose, lúpus, ele tem muitos anos de dor. E aí isso sensibiliza o sistema nervoso central dele, fazendo com que ele possa sim ter sintomas de fibromialgia. Inclusive, no consultório do reumatologista, isso até é relativamente comum. E tem até já uma telespectadora perguntando, que é a Rejane, está dizendo assim, olha, eu tenho uma artrose, sinto muita dor, perguntando se poderia sim também. Pode cursar. Na verdade, essa é a forma até, digamos assim, por mais que a gente não saiba uma causa específica, mas a gente tem fatores envolvidos, né? Então, um dos fatores mais envolvidos é o paciente com dores localizadas crônicas, que aí evolui com sensibilização e aí passa a ter, então, dores difusas. Esse é o nosso paciente mais padrão, digamos assim. Gente, vocês estavam colocando uma imagem aí que eu fiquei aqui até assustada. Passa novamente uma que a mulher tá... Assim eu me sinto quando eu tô com a crise, né? Vai passando aí, e você de casa pode participar junto com a gente pelo 995, essa daí. Olha só como eu me sinto, doutor. Assim que a gente pode realmente estar tentando caracterizar a dor da fibromialgia, é intensa dessa forma? É bastante intenso, inclusive saiu um estudo, numa revista sobre dor, né? Em que ele vai meio que graduar as diferentes causas de dores crônicas, né? E fibra é uma das maiores. Está ali equivalente quase a dores oncológicas. Então, realmente, a percepção do paciente ela é muito exacerbada por conta dessa sensibilização do sistema nervoso. De forma bem simples, é como se uma dor de grau 2, dizemos assim, de 0 a 10, uma dor de grau 2, naquele paciente com fibra, ele interpreta como 7, como 8.
e às vezes estímulos que não eram para ser dolorosos, e isso os pacientes identificam bastante, como um abraço, o toque da pele, são interpretados como estímulos dolorosos. Então, coisa simples, acontece, né? Exato. Tocar. A gente também tem mais pergunta de telespectadora, ela estava perguntando como que ela pode caracterizar a dor da fibromialgia. É difícil, né, doutora? Não tem como. Como é feito o diagnóstico? É interessante isso, porque realmente uma frase bem comum no consultório Como doutora, que eu sei? não sei, não é nem isso, é assim, doutora, eu não sei nem explicar o que eu tenho. Isso é muito comum. Então, eles sabem que é uma dor no corpo inteiro, essa dor de sensibilidade até na pele, né? Ao toque, mas às vezes é confuso porque, como eu disse, está associado a outros sintomas também que não é necessariamente dor. Que é esses sintomas de fadiga, de distúrbios cognitivos, como redução do pensamento, lentificação, esquecimento. Doutora, então uma a carga de estresse. Seria uma doença psicológica, praticamente? Não é isso, porque quando a gente fala isso, dá a entender como se o paciente tivesse, como é que eu posso dizer, inventando a dor, né? Digamos assim, criando a dor. E a dor é real. Ela está, da mesma forma... Ela existe. Ele está sentindo a dor. Não é uma coisa que ela, digamos assim, projeta. Mas, como eu falei, existem vários fatores envolvidos. E a parte psiquiátrica está muito envolvida com a piora da dor e as crises. Mas não quer dizer que o paciente tenha unicamente origem psicológica no quadro que ele está sentindo. Entendi. Apesar de que influencia fortemente. Tem outro telespectador perguntando se fibromialgia pode ser genético. Sim, na verdade, não é nem que a gente assim, tenha certeza, uma mãe vai ter, o filho vai ter, mas nós já temos estudos epidemiológicos mostrando o quê? Se um parente seu de primeiro grau tem fibromialgia, você tem de 8 a 20 vezes mais chance de também ter. Então, a gente sabe que entre os fatores envolvidos, também há fatores genéticos. Entendi. Doutora, quando procurar um médico e como começar esse tratamento? Como tratar a fibromialgia? Inclusive, a gente também está com a nossa fisioterapeuta e a gente vai perguntar também, ela trazer essa dica pra gente. Então, o primeiro é você ter dor difusa, que é no corpo inteiro, há pelo menos 3 meses. Porque existem condições que são temporárias. Então, por exemplo, o paciente pegou uma virose, como dengue, uma arbovirose, e a ele outra tem dor no corpo inteiro. Dói chikungunya. Chikungunya também, ou o próprio Covid, né? Com esse jeito. Ou o próprio Covid mesmo, o Covid mais avançado, a gente tem dor no corpo inteiro e isso é resposta ali do corpo, né? Uma virose, então, mas geralmente passou 1 ou 2 semanas, você vai estar ali recuperado. Mas aquela dor, então, que persiste por mais de 3 meses em vários pontos do corpo, pontos articulares e musculares, já é um sinal de alerta para você procurar um reumatologista. Um reumatologista, né, doutora? A gente tem mais uma pergunta de telespectadores. Stefania, eu não queria me identificar. Gente, e não é... vocês aí de casa trazem essa sugestão pra gente. Claro que é pra dar uma ajuda, mas também não pra você ficar com aquilo na cabeça, pelo amor de Deus. Mas ela tá dizendo aqui, Stefania, eu não queria me identificar, mas eu tô com ansiedade, sinto dores, formigamento também. Qual a diferença? Olha, se já está com mais de 3 meses desses sintomas, eu aconselho que sim, ela procure um reumatologista. Até porque formigamentos, que o termo técnico diz é parestesia, pode acontecer também na fibromialgia. Os pacientes relatam, especialmente em mãos e pés. Então, se ela já está com mais de 3 meses desses sintomas, de dores no corpo inteiro e formigamentos, eu recomendo sim que ela faça uma consulta com o reumatologista. Tá aqui. Bom dia, doutora. Eu sinto muita dor e depois da chikungunya, que a gente apontou, essa chikungunya é danada. A mamãe disse que eu não consegui nem levantar da cama. Fiquei pior. O que eu faço? Procura um reumatologista, mas não porque é fibromialgia, mas sim porque muito provavelmente você está com um quadro de chikungunya crônica. E aí tem isso, doutora? Sim, na verdade até 40%, 30% dos pacientes podem evoluir com um quadro doloroso articular por mais de 3 meses. Virgem Maria! Meu Deus do céu! Então, no caso, eu recomendo que ela procure, mas não porque eu acho que ela provavelmente não é fibromialgia, mas sim um quadro crônico de chikungunya, que é extremamente doloroso. O tratamento é bem diferente de fibromialgia. Tá aí, gente. Olha aí, mãe, presta atenção. Ó, gente, você aí de casa que tá querendo saber onde que a doutora atende, coloca o Instagram da doutora, tá? Pode colocar o Instagram da doutora pra gente tá compartilhando com o pessoal de casa aqui. Essa paciente tá perguntando, ela outra aqui, doutora, eu também não quero me identificar. Ela disse que sente formigamento na cabeça. Né? É a Ana, de Beneditinos, olha só, um beijo para todo mundo de Beneditinos. Formigamento na cabeça, não entendi.
Muito sono, eu acredito que é muito sono, muito sonho. Muito sono deve ser. Manda áudio não, escreve, tá? Porque não dá pra ouvir o áudio. Mas formigamento na cabeça não... Acho que não, acho que é melhor procurar um neurologista clínico, né, doutora? Até porque se ela tiver associado com dores de cabeça, não lembro, acho que é interessante mais um neurologista. Aqui tem gente perguntando como viver com fibromialgia, mas eu vou deixar para nossa fisioterapeuta responder essa pergunta, que eu acho que é mais, ela vai trazer essa dica boa para o pessoal de casa. Mas dá para viver bem, não dá, doutora? Dá para viver bem. Eu acho que é importante você entender que, primeiro, né, nós... Falando um pouquinho sobre o tratamento, sim, né? Como conviver com esse tratamento. A gente tem tratamentos medicamentosos e os não medicamentosos, que são a base de terapias, atividade física, que de forma geral, por mais que os dois sejam extremamente importantes, de forma geral, o tratamento não medicamentoso é mais importante. Ah, é, doutora? Então, os remédios estão ali para auxiliar o paciente. A gente usa aí... São remédios de uso contínuo, doutor? São remédios de uso contínuo, mas não quer dizer que a pessoa vai usar para sempre. Então, nós usamos ali durante um período, geralmente são antidepressivos, né, medicamentos anticonvulsivantes, analgésicos comuns e relaxantes musculares. Nós não utilizamos nem anti-inflamatórios ou corticoides no tratamento da fibromialgia. Caso, inclusive, você esteja fazendo uso desses medicamentos e vê que tem uma melhora significativa, a gente até abre o leque para investigar outras doenças reumáticas também. Tá. Mas o tratamento não medicamentoso é a parte talvez um pouco mais importante, porque a gente envolve atividade física, uma dieta balanceada para combater a obesidade, que a gente sabe que a obesidade dificulta o tratamento, fortalecimento muscular, que também entra a parte da dieta, né? Porque realmente você tem que ganhar massa magra para poder malhar bem. E a psicoterapia. Além disso, tem outras formas também, como a acupuntura, tai chi chuan, yoga, meditação, tudo também entra dentro da psicoterapia, né, doutora? E outros profissionais também ajudando, né, nessa área das terapias. Tá aí, gente. Olha, até o manejo de estresse também é muito importante. Importante, né? Importantíssimo o manejo de estresse. A gente viu aí, recentemente, que teve até um dia comemorado a fibromialgia, porque realmente é algo que... No mês de fevereiro, né, a gente faz campanhas sobre tanto fibromialgia como o lúpus eritematoso sistêmico, que é outra doença reumática também. Tá aí, gente. E essa questão, como você falou, da terapia, ela pode ajudar, doutora? Por quê? Demais. Até porque um dos sintomas mais frequentes é a parte de ansiedade, depressão e outros distúrbios associados. Então, a terapia entra nisso porque, assim, a atividade física ajuda muito na parte mental, mas terapia e às vezes até realmente medicações específicas para isso com o psiquiatra também são necessárias. Então não tem como você, por exemplo, cuidar só da atividade física, da alimentação, mas não cuidar da mente. Você tomar o remédio, mas não fazer atividade física. Então vai ser sempre muito... E os medicamentos, muitas vezes a gente consegue sim retirar, reduzir dose e o paciente fazer o manejo da dor com base nesse tratamento não medicamentoso que eu falei. Doutora Bruna, muito obrigada por você estar aqui hoje, esclarecendo dúvidas tão importantes dos nossos telespectadores. E mais uma vez lembrando que todas as nossas profissionais que estão aqui hoje são sugestões de você, telespectador, que eu agradeço demais. Isso é sinal de que o nosso programa, sim, está chegando na casa das pessoas. E a gente, o mais importante de tudo, a gente está